pelo seu aprendizado, tá? E também pelo irmão ser um dos obreiros que consideramos como coluna do ministério da Igreja Evangélica Missão Antioquia. Quero também parabenizar o irmão Edivaldo, quando nós, por 1 ano e 2 meses, dirigimos o Jardim Batista, a gente teve o prazer e a honra de poder substituir você na vez lá, lembra? Muito bem. O irmão Edivaldo estava lá e eu falava para o irmão Givanês: esse irmão parece obreiro, ele tem jeito de obreiro, ele se veste como obreiro. E aquelas palavras eram proféticas, né, irmão Edivaldo? Glória a Deus. Eu lembro muito bem que nós estávamos pregando a palavra do Senhor lá, e essa jovem aqui foi lá que ela aceitou Jesus, assim, de uma forma tão voluntária. Eu não sei qual mensagem, né, eu estava pregando, mas quando nós fizemos o apelo, ela, de uma forma voluntária e com uma impetuosidade tremenda, ela levantou a mão, e Jesus segurou e nunca soltou a mão. Glória a Deus. Então, ela lembra da mensagem? Era no livro de Apocalipse. Que maravilha, viu? Então, amados, então eu quero, é muita alegria para nós isso. Depois vem a família, depois vem a irmã Neide, a irmã Neide, mais tarde, mas no tempo de Deus. Muitas vezes nós achamos tarde, mas para Deus nunca é tarde as coisas, sempre no tempo dele. E daí essa família aqui, que é um sustentáculo aqui. E parabéns ao pastor Givanilson. O Senhor Jesus, ele quer uma igreja cheia, mas não uma igreja inchada, irmão. Não é verdade? Glória a Deus. Então é muito importante nós fazermos um trabalho centrado aqui na palavra do Senhor. Então que Deus abençoe vocês. Quero agradecer os irmãos da sede. Não vieram muitas pessoas, que nós recomendamos devido a este momento. Eu pedi aos obreiros que a maioria pudesse comparecer, mas eu quero justificar a ausência de 2 que nos justificaram, que foi o presbítero irmão Cleiciano, que está a serviço secular lá em Ribeirão Preto, e o irmão Naldo, que já tinha um compromisso. Ele não conseguiu adiar o compromisso, mas ele desejava muito estar conosco aqui. Os demais eu não sei, amados. Glória a Deus. Eu quero então ler uma passagem da palavra do Senhor, do livro de Zacarias, no capítulo de número 4. Os irmãos podem procurar. O irmão Givanilson falou muito bem acerca do irmão Marcelo. Irmão Marcelo, quem diria? Irmão Givanilson, na prova do pastorado, ele ficou um mês no Batista, e você não imaginaria que retornaria para lá, né? Irmão Marcelo ficou um mês, na prova para o presbitério. Você não iria imaginar, glória a Deus, que você um dia voltaria a dirigir. Mas eu quero agradecer aqui à igreja o reconhecimento dos irmãos, que o irmão Marcelo, em um mês que ficou aqui, ele deixou um trabalho marcante e marcou também, encontrou um espaço no amor, no coração de vocês. E agora, com a saída do pastor Benjamin, do pastor Givanilson, vocês vão dar também para ele essa reciprocidade desse sentimento que é o amor. Glória a Deus. Obrigado pela igreja, pela maturidade que os irmãos estão dando, e as boas-vindas que os irmãos já estão dando de antemão ao presbítero Marcelo, com toda a sua família, que a irmã Nina também gosta muito aqui do trabalho aqui. Quando eu certifiquei, conversei com ele, falou: pastor, deixa eu chorar um pouco. Ele orou, me deu aí mais de 15 dias para dar a resposta, e tínhamos que marcar a data para cá. Bom, falei: pastor, quanto que vai ser? E ele me apertou sem abraçar, porque eu ainda não tinha a resposta dele, e ele me apertando: quando vai ser? Os irmãos do Batista quer saber quem é que vai para lá. Falei: nós vamos para o Malha, não é? Porque eu estava esperando a resposta do nosso amado irmão aqui, mas sabendo que o Senhor Deus estava trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Amado, vocês encontraram Zacarias, capítulo de número 4? Diz assim, vamos ficar de pé, igreja, vamos ficar de pé, os que puder, em nome de Jesus. Rapaz, por gentileza, onde é que é seu nome? Lucas,
o médico amado, escreveu o Evangelho de Lucas e também tu escreveu o Atos dos Apóstolos. Faça dom maior para nós aí, vamos ver se eu consigo cantar. Faz tanto tempo que eu não canto. Eu só sei, irmãos, essa frase aqui, vocês conhecem, tá? Me ajuda. Santo Espírito, enche a minha vida. Santo Espírito, enche a minha vida. Em dó maior, tem dó mesmo? Veio o tom mais alto, né? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos encontrar seu nome. Vamos adorar. Seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram Zacarias, capítulo de número 4, do verso 1 ao 7, diz a palavra do Senhor, e assim está escrito: E tomou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Óleo. E eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, ou seja, sobre ele, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras. Então observa só, irmãos, um castiçal ou um candelabro, sobre esse candelabro um vaso, e sobre o vaso 2 oliveiras.
Versículo 4: E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação. Graça, graça a ela. Eu peço à igreja para nós repetirmos os versículos de número 6 e 7. 1, 2, 3. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Quantos dizem amém? Amém. Oramos. Senhor Deus, temos lido a tua palavra neste momento. Eu sei, ó Pai, que nós lemos porque sabemos ler, mas o entendimento e a luz vem do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar graça e graça à tua igreja, para que possamos assim, Senhor, compreendermos a tua palavra, porque sabemos que é por meio dela é que somos santificados, alimentados, iluminados, instruídos, Senhor. Portanto, Pai querido, eu peço que o Senhor continue falando com o teu povo, e mais uma vez, eis-nos aqui para sermos o teu instrumento. Fala com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Podeis tomar assento, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, pela primeira vez eu quero pregar aqui neste texto, nessa passagem bíblica. Eu nunca ministrei nesta passagem bíblica, absolutamente. E sei que o Senhor tem então uma palavra para nós nesse dia, aqui 24 de abril de 2021. Mas eu sei também que tem pessoas aqui que nunca leram esta passagem na sua Bíblia. Será que tem? Pastor, eu nunca li essa passagem aqui na minha Bíblia. Tem alguém? Também nós temos a nossa irmã. Tem mais alguém? Pastor, eu nunca li. Tem mais nosso nome. Olha quantas pessoas. Então, amados, estamos aprendendo coisa nova aqui nesta noite. Amados, neste texto aqui é descrito a quinta visão, e é a visão de um candelabro. O profeta Zacarias, ele teve 8 visões em uma noite, tá? E nesta quinta visão, em ordem cronológica, Deus revelou ao profeta, ao homem de Deus, a visão de um candelabro. Aí você pergunta, mas visão, o que é visão, pastor? Visão é revelação, e sonhos são meios sobrenaturais que o Senhor usa para poder falar com o homem e poder transmitir a sua palavra, ou trazer a ele uma verdade, uma orientação, um conforto ou uma exortação. Ou seja, Deus fala por meio de visão, Deus fala por meio da revelação e por meio de sonhos. As faculdades sensitivas do homem, quais são elas? Que são aquelas faculdades morais, intelectuais e do homem. Elas são capacitadas por Deus. E essas faculdades, quando Deus, então, através de uma revelação, ou de um sonho, ou de uma visão, é levado a um estado sobrenatural, onde o Espírito Santo de Deus permite que o homem natural, ele possa entrar em um estado sobrenatural e saber as coisas sobre-humanas. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 2, que somente pelo Espírito de Deus
é que nós entendemos as coisas de Deus. Para que nós possamos compreender as coisas de Deus, sabermos as coisas de Deus, é somente por meio do Espírito Santo de Deus. Então, amado, as coisas divinas, as coisas que poderão aqui ser símbolos, ser figuras divinas. Nesse caso aqui nós estamos vendo aqui a figura de um candelabro, tá? Elas são transmitidas ao homem por meio do Espírito Santo de Deus. Então, algumas coisas, por exemplo, acontecimentos futuros, são revelados ao servo do Senhor, não é? Ou seja, tudo isso para o Senhor manifestar o seu propósito e os seus decretos por meio do tempo e por meio da história. Nós somos o único povo de Deus em que sabemos o futuro acerca dos decretos de Deus. Nós sabemos como tudo isso vai terminar, como tudo começou, como tudo está acontecendo. O cristão, aleluia, nessa pandemia, ele não fica desesperado, ele não é pego de surpresa, porque ele pensa assim: eu já sabia dessas coisas, eu sei dessas coisas, eu sei como tudo vai terminar, porque Deus já revelou. E o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos revelou pelo seu Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados, aqui nessa visão do candelabro, é um candelabro de ouro maciço. E o propósito dessa visão, porque Deus, ele não, irmão Joanilson não foi enfático em dizer em certas, não é, meninices, não é, coisas que acontecem no meio das igrejas, que fala em nome de Deus, mas nem tudo Deus está naquilo. Veja só, irmãos, revelações, e sonhos, e visões, e profecias dadas por Deus, tem um propósito. Glória a Deus. Existe um propósito. E a revelação, essa visão deste candelabro aqui, também ela tem um propósito. O primeiro propósito aqui é o propósito de encorajamento. O primeiro propósito é encorajar. Qual que é o primeiro propósito? A quem? Um homem por nome de Zorobabel. Ele era o líder civil, o governador civil do remanescente que havia saído do cativeiro babilônico. E tinha um líder religioso, que é o sumo sacerdote, chamado Josué. Então essa revelação do candelabro era para poder encorajar tanto Zorobabel, o líder civil, como também a Josué, o líder religioso, a recomeçar a reconstrução, primeiro do templo e depois da cidade. Glória a Deus. Então o propósito desse candelabro é encorajamento para aqueles dois. Segundo, meus amados, ele tinha uma mensagem profética para nós, ao lermos a palavra, porque essa mensagem profética ainda não se cumpriu, do qual Deus, através daquele candelabro, a essência dela é que o Senhor estava revelando para aqueles dois homens o futuro de Israel, do qual Israel seria luz para as nações gentílicas, e isso irá acontecer no milênio, no período em que Cristo irá reinar por 1000 anos, depois da grande tribulação na terra. Glória a Deus. Israel será luz para as nações gentílicas. Então o Senhor Deus estava trazendo uma mensagem para encorajar aqueles dois líderes, o civil e o religioso, e também para dizer: está vendo essa nação em que voltou pobre, em que voltou do cativeiro, está muito abatida? Aleluia. Ó Zorobabel, ó Josué, no futuro do Messias, Israel será luz para todas as nações do mundo. Glória a Deus. Veja só, irmãos, que nos fala aqui que este candelabro de ouro, ele tinha 7 lâmpadas, e sobre ele havia um vaso, sobre o candelabro havia um vaso, e esse vaso, ele estava cheio de azeite, e ao lado deste vaso tinha 2 oliveiras, que uma à esquerda e outra à direita, e dessas oliveiras é que enchia o vaso de azeite, que era distribuído através dos tubos para que as lâmpadas brilhassem.
E era um mecanismo divino. Entenda uma coisa, irmão, que é algo que não tem na terra isso. Glória a Deus. Existem coisas no céu, irmão, que nós não conhecemos. Eu faço uma pergunta aqui: será que alguém aqui já viu um querubim? Se alguém aqui vê um querubim, tem pessoas que falam assim: põe um querubim à esquerda, põe um querubim à direita. Queridos, querubins não saem do céu, não saem do lado do trono de Deus. Se nós vemos um querubim, nós vamos sair correndo, porque são figuras diferentes que nós nunca vimos. Nós temos descrições no Novo e no Antigo Testamento em que Deus fez uso dos anjos, os mensageiros, mas não dos querubins e não dos serafins. Glória a Deus. E aqui agora tem uma visão diferente, uma visão que não se tem na terra. Por quê? Porque este candelabro, ele era diferente do candelabro que tinha no tabernáculo, porque o candelabro do tabernáculo era abastecido por pessoas, por homens, mas este aqui não. As lâmpadas brilhavam, o azeite, o vaso era cheio, o azeite corria e ninguém, mãos humanas, estava envolvido naquele processo. Glória a Deus. E o profeta Zacarias, glória a Deus, ele tinha uma espiritualidade muito grande, ele tinha comunhão com Deus, mas esta visão era novidade para ele. Quem eu aprendo aquilo? Que na presença do Senhor, quem tem comunhão do Senhor não fica no mesmiço. Deus sempre tem coisa nova, e nessa noite o Senhor tem coisa nova para a sua igreja. Quantos creem? Levante a mão e diga: eu creio que o Senhor tem coisa nova nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos creem na palavra de Deus que o Senhor tem coisa nova nesta noite? O Senhor tem uma palavra nova para nossos corações nesta noite. Sim. Glória a Deus. Aleluia. E o profeta ficou olhando para aquilo. Ele ficou olhando aquele castiçal, aquelas lâmpadas brilhando. Uma noite corria, o vaso enchia, e o vaso e o azeite saía daquelas duas oliveiras. Aleluia. E a lâmpada estava brilhando. Glória a Deus. E o profeta olhou para aquilo e disse: que é isto? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Deus, ele não despede ninguém na dúvida. Glória a Deus. Se o Senhor mostrar alguma coisa nessa noite, ele vai interpretar, porque ele não despede ninguém em dúvida. O Senhor não fala e não deixa ninguém com dúvida, porque quando o Senhor fala, existe a certeza que o Senhor falou, está falando. Glória a Deus. E o profeta então ele faz a pergunta: mas Senhor, o que é isso? Aleluia, glória a Deus. Oxalá que o Senhor nos desse tal graça. Já aconteceu coisa tal aqui nessa noite, e nós perguntamos: meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi coisa igual. Aleluia. Porque eu quero profetizar pela palavra do Senhor que aquele castiçal, ele representava a renovação, a reconstrução do templo e da cidade. Aleluia. E nesse momento de pandemia, o Senhor, aleluia, ele vai também trazer coisa nova. Ele vai reconstruir coisa nova no meio da sua igreja, na nossa vida, no nosso ministério. O Senhor tem coisa nova, a ponto de nós dizermos: que é isso? Glória, glória, aleluia. Já vi de tudo, mas isso eu ainda não vi. Aleluia. Glória a Deus. O que é isso? Oh, aleluia. Mas de onde está vindo a energia? Quem que está enchendo as lâmpadas, está queimando? É a mesma coisa quando Moisés chegou lá no Monte Horebe. Aleluia. Chegou lá no Monte Horebe, um homem de experiência de 80 anos. De repente ele olha na sarça assim, aquela árvore lá pegando fogo. Fogo ardia, mas a sarça não. Que é isso? Que negócio interessante aquele. Glória a Deus. Dá para explicar? O milagre se explica. O poder de Deus se explica? Não. A ação de Deus se explica de forma alguma. Apenas crer. Apenas crer. Aleluia. O que é isso? Esta é a pergunta. Glória a Deus. Que poder é esse que está acontecendo para que essas lâmpadas não se apagam?
E o anjo então dá a resposta, glória a Deus, para aquele profeta. E aquele profeta então ele iria falar para Zorobabel uma mensagem. E aquela resposta do anjo, ela veio em um momento muito providencial. Aleluia. Era uma resposta muito animadora para aquele homem chamado Zorobabel e para Josué, o líder religioso. Glória a Deus. Querido obreiros, nós precisamos hoje de uma resposta muito providencial, irmão Givanilson, para nós. Eu sei que a igreja do Senhor precisa de uma resposta muito providencial, uma resposta, uma palavra animadora. Glória a Deus. É Deus, aleluia. Porque há quanto tempo nós estamos ouvindo falar só de morte, só de enterro, só sepultura aberta, só desemprego, não é? Só empresa falindo, só irmãos desanimados, né, irmãos? Ministérios fechando as portas. Essas coisas ressoam muito ruim nos nossos ouvidos. Aleluia. Deus tem algo novo para nós nessa noite. Nós precisamos de uma palavra providencial. Aleluia. Por quê? Porque Zorobabel ele estava em um momento também muito complicado. A obra de reconstrução do templo e da cidade, ela já estava parada há 16 anos. Ela começou e parou. E ele tinha a responsabilidade de fazer aquela reconstrução. O povo, os judeus, o remanescente, eles estavam totalmente desanimados. Completamente desanimados. Por quê? Porque eles conheciam a estrutura do primeiro templo, que era o templo de Salomão. E agora aquele segundo era muito humilde. E eles falavam assim: meu Deus, mas essa coisa é tão humilde assim, será que Deus está nesse negócio? Nós temos a lembrança do templo de Salomão. Então eles desanimaram. Além do mais, eles tinham uma oposição externa, que era os samaritanos. Então, e a obra do Senhor parou. A reconstrução parou. Glória a Deus. Então ele tinha um desânimo interno e tinha uma oposição externa. Glória a Deus. E Zorobabel, ele era o responsável para poder iniciar aquela grande obra. E Deus falou para ele: você vai começar essa obra e você vai terminar. Aleluia. Mas do início tudo bem, mas do início até o fim houve essa parada. Houve um desânimo. Os inimigos se levantaram. A oposição a eles foi tremenda. Falta de recurso financeiro também. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E tudo aquilo que estava acontecendo na frente de Zorobabel, o versículo número 7, para nós adiantar aqui, é chamado de montes. Montes se levantaram à frente daquele homem. Aleluia. Glória a Deus. Eu pergunto, será que na nossa caminhada nós não deparamos com algumas circunstâncias que nós podemos chamar também de montes? Glória a Deus. Você olha para aquele monte que está no seu caminho e faz com que você para, que seus planos mudam, que você se desmotiva. Assim estava, assim aconteceu com este homem, por nome de Zorobabel. Aleluia. Mas o Senhor, através daquele castiçal, em que o profeta viu e disse: o que é isso? Hoje eu vou te responder para você o que é isso. Primeiramente, o profeta ficou impressionado porque aquilo funcionava sem mão humana, sem interferência humana. Aleluia. Aleluia. E no versículo 6, a parte B, o anjo diz assim: olha, Zacarias, assim diz o Senhor, não é pela força e nem pela violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Aleluia. Você está entendendo alguma coisa? Aquele castiçal estava brilhando, as lâmpadas estavam brilhando, o azeite estava jorrando, o vaso não se esvaziava. Sem interferência humana. Aleluia. Sabe o que é isso que ele estava querendo dizer? Da mesma forma que aquele castiçal brilhava, que aquela engenharia divina estava funcionando. Aleluia. Aquela missão que o Senhor havia dado a Zorobabel, ela seria feita e não seria pela força.
mas seria pelo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, querido, o que o Senhor quer dizer para nós? Que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, fechamento dos tempos, desemprego, situações muito difíceis que nós estamos passando, as igrejas estão passando. Aleluia. Mas isso não vai impedir as operações do Espírito de Deus. As operações espirituais na igreja, ela vai continuar. Ela vai continuar. Porque Deus, para poder operar, Ele não depende da força humana, Ele depende da sua vontade, da sua misericórdia. Ei, querido! Glória a Deus! Você entende uma coisa? Aleluia! Que o crescimento e a espiritualidade da igreja não vai diminuir, vai crescer. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem opera é o Espírito Santo, quem opera é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nessa pandemia, o Senhor estará levantando membros e obreiros motivados, dedicados na oração, na leitura, na rodada ceia. Aleluia. Você citou aqui algumas poucas pessoas aqui dessa igreja que são nascidos. O Senhor vai acrescentar mais. Vai acrescentar mais, porque o poder de Deus, o Espírito de Deus é que faz o crescimento da obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vai levantar membros e obreiros, levantará crente que vai estar disposto a buscar o Senhor, a buscar os frutos do Espírito, os dons espirituais. Haverá conversões de almas, libertação do poder de Satanás, o crescimento da igreja, porque isso não depende do ser humano, da capacidade humana, do dinheiro humano, da sabedoria humana, mas depende do poder do Espírito Santo de Deus. Depende do poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra foi extremamente confrontante para mim, pastor Jones e igreja. Gente que serve ao Senhor há mais de 40 anos, nós conhecemos a história, nós sabemos que é o poder de Deus. Nós sabemos as fases da igreja, está entendendo? E nós somos obreiros daqueles mais conservadores, mais das antigas, né? Se podemos dizer se existe obreiro mais das antigas. Não sei se poderia falar isso. Mas isso trouxe para nós, vai? Fechamento dos templos, desânimo de alguns membros, que acontece em todas as igrejas, acontece também no Ministério de Apoio. A diminuição do número de membros, desvio na fé de alguns, a baixa dos grupos de jovens, grupo de irmãs, a letargia, a reatividade, a insubordinação, a falta de atitude de alguns, inclusive de nossos obreiros. Entendeu? Além de pastor, nós analisamos todos os obreiros e no momento de apelo, com aqueles que você levou a evangelista, ao diaconato. Quando nós lemos no capítulo 8 do livro de Atos, não vê aquela perseguição em Jerusalém, ele nos fala que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E nos momentos desse você se sente muitas vezes sozinho, você só conta com o dedo de agora. Começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Deus, aleluia. Glória a Deus. Começa a passar, a igreja da ponta, todo mundo tem esse negócio de pandemia, você faz conversa, todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, todo mundo chega nos seus perfumes, mas quando vem a pandemia, quando é para pegar a onça de mão, ó. Deus, aleluia. Você vê a questão daquela omissão, todo mundo nem aí, o pastor que se vira, o pastor que é responsável, é o pastor que assina. Santo Deus, aleluia. Eu confesso a vocês que isso me incomodou muito. Comecei a traçar uns planos acerca do ministério, acerca de algumas atitudes a tomar, acerca de mudar, inclusive o meu relacionamento com algumas pessoas, coisa que eu não gosto, sabe, irmão?
Aquelas pessoas que ficam me bajulando por interesse. Eu quero um companheiro. Companheiro. Amigo. Que não te deixa. Aleluia. Como Paulo e Silas. Aleluia. Apanhavam junto, era preso junto, passava fome junto. Tudo fazia isso por amor a Jesus. E às vezes, no momento que eu não me liberto, eu comecei a pensar. E foi onde eu fui orar e fui buscar aqui. Aleluia. Um conforto na palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque esse homem aqui tinha uma obra, uma responsabilidade. Eu sinto um peso, como você disse. O Marilene disse, no meu campo do ministério. Então você também não Para o desenvolvimento disso, você conta com as pessoas, você tem que contar primeiro com os obreiros, com aqueles que fazem a obra do Senhor. E naquele momento que vem, assim está neste homem. Nós, dirigimos de igreja, muitas vezes nós sentimos assim, você vai sentir assim também. É normal. Glória a Deus. Muito normal. Eu lembro muito bem que você dirigiu o Batista, um dia eu cheguei lá, você estava chorando, sozinho. Sozinho, só você. E a única que estava lá, era a irmã Edinalva. Glória a Deus. Você chorando, aí você se alegrou porque eu comecei a orar do seu lado. Glória a Deus. Isso acontece, amado. Nós nos sentimos assim, muitas vezes solitários, abandonados por aqueles, naquele momento que mais você precisava. Zorobabel estava assim. E tudo isso, para Zorobabel, a oposição, o desânimo interno, a oposição externa, a falta de recursos, era como um morto. Tudo isso para mim foi como morte. Então quando eu comecei a pensar, vou falar de tudo, relação aquele, vou mudar tal e tal grupo, vou mudar o cenário do ministério, eu comecei a traçar um organograma ministerial. Eu queria substituir muitas. Deus, aleluia. Pensei. Eu sei então com quem eu posso contar. Se falta hora, eu coloco irmãos para dirigir. Pensei em tudo. Foi onde eu fui buscar. Aí veio. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Comecei a orar, comecei a chorar. Como se o Espírito de Deus disse: eu estou trabalhando. Eu estou com você. Aleluia. No versículo 7, não está pimenta e a alegria. Glória a Deus. Quando o anjo fala para o profeta falar para Zorobabel: quem és tu, ó grande monte? Diante do Senhor, tu serás como campina. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O que eu aprendi? Que todas essas dificuldades que eu estava enfrentando ministerialmente em relação ao ministério, que eu construí como um monte, que Zorobabel tinha isso como um monte. O Senhor falou assim: quem és tu, ó grande monte? Porque serás reduzido. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu vou tirar os montes. Eu vou tirar os montes. Eu vou aplanar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está trabalhando, meus amados. Deus está purificando a sua igreja. Deixando a sua igreja mais crente, mais espiritual. Porque os montes Ele está aplanando. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o que o Senhor falou lá em Isaías, capítulo de número 40. Glória a Deus. O Senhor faz uma promessa para o Israel. Quando Isaías profetizou Jerusalém, a cidade de Jerusalém, Israel, eles estavam ao quebrado pelos babilônios. A cidade estava totalmente isolada. Mas naquele momento tão difícil, o Senhor faz uma promessa para Jerusalém, na pessoa do servo do Senhor.
E logicamente que isso aqui se aplica a João Batista, que estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Porque João Batista, ele teria que preparar o caminho, e a vinda do Messias iria encontrar uma Jerusalém totalmente diferente daquela que estava na época em que essa profecia de Isaías foi profetizada. E o que o Senhor então falou aqui, dizendo aqui, olha, consolai o meu povo, disse o vosso Deus. Falai benigamente a Jerusalém, Prada, que já a sua servidão é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Aleluia. Agora ele começa no versículo 4: porque todo vale será exaltado. Aleluia. Todo vale humilde, o Senhor é tempo de exaltar os humildes. E agora ele está dizendo: e todo monte, todo horteiro serão abatidos. O Senhor está dizendo, e eu entendi pela palavra, aleluia, que o Senhor está humilhando o soberbo e exaltado, mas ele vai exaltar os humildes. Por isso ele diz: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Então eu recebi essa mensagem do Espírito de José, os meus servos: quem é o monte? O grande monte diante de ti. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, quem é o grande monte diante de ti lá no Batista? Quem é o grande monte diante de ti aqui no Jardim Amália? Diante do servo do Senhor? Porque o Espírito de Deus está trabalhando. A capacidade vem dele. E o Senhor fará coisa grande. Aqueles que falavam que era, aqueles que falavam que era, aqueles que falavam que fazia, aleluia, não estão fazendo nada. E aqueles que não eram, que não apareciam, agora o Senhor está dizendo: sai da caverna, porque grande será a tua caminhada. Glória, aleluia. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo horteiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que falou isso. Glória a Deus. Aleluia. A igreja será mais crente, mais espiritual. Oh, aleluia. Glória do Senhor irá se manifestar, irmãos. Porque o Espírito de Deus é que trabalha. Glória a Deus. Dizer uma coisa, e aprender isso sobre isso. Muito chega, tem muitos bons. Aleluia. Mas tem pessoas que às vezes nós não queríamos que saísse, mas eles saem. Sabe por quê? Porque ele não é caminho, ele é monte. Você está entendendo? É Deus, aleluia. Falei uma coisa, irmãos. Às vezes chega, a igreja está cheia, meu Deus, temos tocador, temos isso, o grupo está grande, daqui a pouco tem uma pandemia. Saiu. Sabe por quê? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É Deus, Fica na aleluia. frente do caminho da igreja. Aleluia. O caminho da igreja é Glória a aplanado. Deus. Aleluia. O caminho da igreja é aplanado. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes chega, né? Você tem aquela expectativa. Agora sim, tem uns buscos. Olha, grande grupo. Agora nós temos gente, vamos sofrer. Esse outro está aqui. E toma um pouquinho de água e depois. É monte, irmãos. É Deus, aleluia. É monte. Monte precisa ser tirado, irmãs. Sua vida caminha. Fácil andar. São aqueles que facilitam. São aqueles que ajudam. São aqueles que auxiliam. São aqueles que fazem a igreja crescer. São aqueles que passam todas essas circunstâncias, mas estão ali porque são campanhas. Glória a Deus. Aleluia. Facilita. Ajuda. Quem és tu? Óbvio de monte diante de Zorobabel. Então, queridos, vocês irão ver coisas acontecendo no meio do povo de Deus. E você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Isso nunca aconteceu. O que é isso?
Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Aleluia. Essa palavra é uma palavra profética. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar glória para Jesus? Sabe por quê, irmãos? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ele falou aqui em Isaías, capítulo 43, versículo 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Operando eu, quem? O monte vai impedir? A pandemia vai impedir? Aleluia. Por isso o Senhor está dizendo: quem és tu, ó monte? Diante da igreja, diante de Zorobabel, diante do meu servo. Por isso, ó pastor, não se preocupe se alguns estão saindo. Não se preocupe, irmã, se alguns estão desanimados. Apenas ora por eles. E continue, deixa Deus te usar. Aleluia, porque a obra da igreja não vai fracassar, a igreja não vai fechar. Não, sabe por quê? Porque ela está construída em cima de Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Glória a Deus. Então, quando eu pensei, eu fiz todo aquele organograma, aquele foscograma de trabalho ministerial, de mudança, colocar no banco A, B, C, porque me decepcionou assim, tal. Aí veio essa palavra do servo. Não é pela força, não usa a sua influência, não usa a sua autoridade, não usa a sua força. Deixa. Pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Entendam isso, irmãos. Deus não quer uma submissão nossa imposta à força. Não imposta. Ele quer uma voluntariedade nossa. Ele quer que você faça o sacrifício que você quer. Ele quer que você esteja aqui. Aleluia. Mesmo você não querendo estar. Você sabe qual é o culto mais abençoado? É aquele que a gente vai sem querer ir. Meu Deus. Aleluia, eu não queria ir, porque estava passando isso. Aí você vai, é uma bênção, fala: meu Deus, se eu tivesse perdido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória. Sabe por quê? Porque você não fez a sua vontade, você fez a vontade de Deus. Aleluia. Você lembra os discípulos lá na ressurreição? Encontrou Jesus lá na praia. E à noite, de madrugada, né, encontraram Jesus. Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Ele falou assim: nós não temos nada, Senhor. Por quê? Olha, a gente pescou a noite toda, trabalhou a noite toda, não pegamos nada. Estamos cansados e com sono, vamos dormir. Jesus falou assim: então joga ali para o lado direito a rede. Ele falou assim: Senhor, olha, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Glória, glória. Oh, aleluia, glória, aleluia. Glória, quando você está mais cansado, quando você está mais triste. Oh, aleluia, glória a Deus, sai gostoso. As lágrimas vertem dos olhos, os corações quebrantados. Oh, aleluia. Lembrando de Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrado, não foram jogados na fornalha. Aleluia, glória a Deus. Mas lá dentro da fornalha, no meio do fogo, o quarto homem estava com ele. E o mesmo Deus que estava com ele lá está conosco, está com você, está nesse ministério. Aleluia. Então, nem o fogo, nem as águas, nem os montes podem impedir o agir de Deus. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Glória, 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 glória. Ai. Então não está chateado, porque ele não quer fazer, porque ele não quer ir, porque ele não quer cantar, porque está saindo, porque está fazendo pirraça. Oh, aleluia, entristece a gente, mas deixa o Senhor trabalhar, porque ele não quer, o Senhor trará quem quer, o Senhor trará quem quer, mas a obra será feita, o grupo vai levar. Aleluia.
cidade vai louvar, o ministério vai crescer, porque quem dá o crescimento é quem? Quem dá o crescimento é Deus. Quantos têm sentido a presença do Senhor? Quem és tu, meu Deus? Graça e ainda disse, Zorobabel começou esta obra e ele vai acabar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Confesso a você, meu companheiro, foi mais de 4 vezes bem, Senhor. Eu acho que chegou a hora de eu entregar este ministério. Chegou a hora, Senhor. Eu estou com meus 59 anos. Deixar para os mais novos. Vou reunir a diretoria, vou reunir os obreiros. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma diretoria. Glória a Deus. Quem começou essa obra? Ele falou para o Zorobabel. Ele começou. E ele falou, vai até. Se o pastor José começou, o que ele tem que fazer? Eu já terminei? Não, senhor. Já terminei a obra, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Mas às vezes os montes nos fazem pensar nisso. Pastor, o senhor é fraco, senhor. Mas Jesus é forte. Aleluia. Ele nos conforta, ele nos ilumina na palavra. Se nós ler o contexto dele, Zorobabel, ele começou essa obra. Que os montes serão o quê? Aplainados. Quantos são alegres por esta palavra? Quantos aqui foram motivados? Aleluia. Por esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que tem monte na sua frente, não se preocupa. Deus vai tirar. Queridos, tudo é um grande monte. Às vezes você tem monte na sua família, você tem monte na sua saúde, você tem monte. Está entendendo? Deus não se preocupa. Isso é para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficamos de pé, igreja. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Eu quero orar 30 segundos com você. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Essa palavra me deu uma paz tremenda, pastor Thomas. Me deu uma paz mais tremenda, viu? Absolutamente uma paz. E eu fiquei tão renovado, rejuvenescido, tá? Que eu estou extremamente motivado, pedindo ao Senhor agora, Senhor, que o Senhor me dê estratégia para nós trabalharmos e concluirmos a missão. Glória a Deus. Aleluia. E que você possa receber também este renovo na sua vida. Aleluia. Um poder maravilhoso, Senhor. Sabe por quê? Porque você não vai olhar para os montes nem para a quantidade, mas você vai olhar para quem? Para Deus, para Jesus. Oramos, Senhor Deus. Terminamos aqui, Senhor, de ministrar essa palavra para a tua igreja. Eu sei que na nossa caminhada, Senhor, muitas vezes nós desanimamos, nós, Senhor, ficamos desmotivados. Senhor, eu sei que o Zorobabel também ele estava diante das oposições, do desânimo do povo, mas o Senhor levantou Ageu e Zacarias para profetizar, para poder animar o povo. E às vezes, Senhor, acontece isso na nossa vida ministerial, na nossa caminhada cristã. Tantos problemas, Senhor, tais mais variadas ordens, Senhor. Como aconteceu comigo, Senhor. Tu ouviste a minha oração. Assim como o Senhor trouxe um conforto para Zorobabel, mostrando, Senhor, esta visão ao profeta Zacarias, que levou esta palavra a ele. Senhor, também eu fui renovado, Senhor, pela tua palavra. E nesta noite, Senhor, se existir, Senhor, alguém aqui que diante dele há monte, Senhor, o Senhor então falou, Senhor, porque tu és o mesmo que estará retirando o monte, aplainando as veredas, aplainando o caminho, Senhor, manifestando a ele, Senhor, com conforto, com consolo, com a tua glória, Senhor, com a tua graça. E oh meu Deus, a minha preocupação, Senhor, ela foi grande demais, mas o Senhor disse que está trabalhando. O Senhor está trabalhando.
trabalhando no meio da tua igreja, e que o castiçal está brilhando, o azeite está fluindo, Senhor, o vaso será enchido, assim como o Senhor capacitou Josué e Zorobabel, e a obra perfeita, o Senhor capacitará, Senhor, o seu servo, capacitará jovem, capacitará irmãs, capacitará o povo, Senhor levantará, meu Deus, mas a tua obra será feita, Senhor. Porque operando o Senhor quem impedirá. Aleluia. E nós cremos em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Podeis tomar assento, amado. Agora vamos para a parte solene aqui do trabalho desta noite. Glória a Deus. Eu queria pedir para a igreja aqui do Jardim Amália, os irmãos do Jardim Amália, vocês ficarem de pé, amados, por favor, só os irmãos aqui da igreja do Jardim Amália. Glória a Deus. Amados, os irmãos aqui da igreja do Jardim Amália, vocês concordam, vocês prometem em receber o presbítero Dom Marcelo, justamente com a sua família, para ser o vosso pastor, enquanto o Senhor assim permitir, irmãos, a igreja aqui só não vai. Vocês prometem, concordam em receber o servo do Senhor como vosso pastor? Aqueles que concordam com isso, digam amém em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado, amado. Podeis tomar assento, porque primeiro eu preciso ouvir a igreja. A igreja ela tem a voz da supremacia. Porque se a igreja fala assim, eu não concordo, aí nós teremos que tomar uma outra medida. Mas eu sei que o Senhor está neste negócio. Não é? O Senhor, não é? Ele viu as necessidades lá do Jardim Batista, que precisava do trabalho do irmão Vanilson. E como o irmão disse, que precisava dos trabalhos do irmão Marcelo aqui no Jardim Amália. Então a gente entendeu, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor está nesse negócio. E aí que nós precisamos tirar a prova que está na igreja também. Então houve uma concordância entre nós obreiros, tá? E da igreja. Entendeu, irmão? Porque às vezes a gente quer que o Espírito Santo fale, oh meu céu, que é a voz do nosso, sabe? Mas não, a gente tem que entender o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Na concordância da igreja. Na concordância da realização dos fatos. Entendeu, Marcelo? Tá? Toda a igreja aqui empenhou a sua concordância. Nós concordamos, pastor. Porque um acordo já foi feito antes, através de oração. E Deus viu a necessidade lá e a necessidade daqui. E o Senhor Deus ele vai suprir a necessidade tanto de lá como daqui, através de vocês. Assim como o Senhor usou Zorobabel e Josué, que eles eram aquela duas oliveiras, que enchiam o azeite, Deus vai estar usando os obreiros para poder unir a igreja. Está entendendo? Observa que o azeite saía deles para encher o vaso para a lâmpada. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, eu quero pedir então a irmão Vanilson e a Marlene para poder ficar aqui, por gentileza. O irmão Marcelo e a irmã Nina para ficar aqui de frente um do outro. Leva sua Bíblia, irmão, por favor. Para fazer uma briga sua, ó dele. Tá? Este é o momento solene, qual nós estaremos fazendo aqui a transferência do posse. Peço à igreja para poder estar aí. Irmão Marcelo, entrego ao irmão a responsabilidade desta amada igreja, a qual tive a alegria de pastorear por 3 anos. Está em tuas mãos.
Nilson. Recebo com muito temor e tremor Recebo com muito temor e tremor esse rebanho do Senhor. desse rebanho do Senhor. E prometo E prometo, diante de Deus, diante de Deus, da igreja, da igreja, do ministério do ministério e do pastor presidente, e do pastor presidente, pastorear esta igreja pastorear esta igreja com amor, com amor, dedicação, dedicação, fidelidade fidelidade e com exemplo e com exemplo para o crescimento e edificação da igreja, para o crescimento e edificação da igreja, enquanto o Senhor assim permitir que eu fique aqui. que eu fique aqui. A igreja pode dizer um amém. Então eu quero agora que a igreja, todos os irmãos, fiquem de pé. Eu quero ler uma passagem bíblica para nós, assim, concluirmos este momento solene. Recomendação do apóstolo São Pedro para todos os obreiros, para todos nós e para este momento. Ele diz assim: olha, aos presbíteros que estão entre vós, demoesto eu, que sou também presbítero. Presbítero está muito voltado, Marcelo, para o ancião, mas não significa para uma questão de unidade, mas para aqueles que ensinam a palavra. Presbítero e também para trabalhar no ministério da palavra. Testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa. Recebeu nosso amado irmão, que até hoje era o pastor dessa igreja. Ele está entregando na nossa responsabilidade. O irmão dele com dignidade, até o seu reino. Quero agradecer a irmã Marilene, companheira, esposa do irmão Givanilson, pelo seu trabalho, pela sua ajuda, em que o irmão teve ao lado do esposo. E fiquei muito alegre da homenagem do ritual que a igreja fez, do reconhecimento das belas palavras, muito emotivas da nossa irmã Cida, poucas palavras, mas de um exemplo, não é? Sintetizado, mas de um valor imenso. E a nossa irmã, a Graça, né? A irmã Graça que falou? Isso. E a nossa irmã Cida que chorou, não é? Representando todas as irmãs. Então, ficamos assim muito alegres, comovente, da alegria, não é? Da satisfação e da gratidão demonstrado a você, pastor Givanilson, a irmã Marilene. É importante, não é? A esposa ao lado do esposo na obra de Deus. Facilitará muito o ministério do esposo. Quando a esposa nos ajuda, mas facilita muito mesmo. E quando a igreja também reconhece, o trabalho das nossas esposas e o respeito das nossas esposas. Sabe por quê? Porque quando o pastor sofre, a esposa também sofre, a família também sofre. Agradeço também os filhos, a Maiane, que nós vemos pequenininha. Parabéns, Maiane. Eu pensei em falar uma coisa para o seu pai no celular, mas não falei, mas eu reservei para falar aqui. Tá? Você fez mais um ano de vida. Nossos filhos estão nos deixando mais velhos, né, irmão? Parabéns, os filhos da igreja, a menininha que nós vimos, amém? A Maísa, e nós temos um menino também, Miguel, não é isso? Miguel, Maísa e Maiane, tudo com M lá em casa é tudo com K, não é? Tá? E é maravilhoso, irmãos, quando nós criamos os nossos filhos na igreja, que também ele nos ajuda, facilita muito isso, o trabalho do obreiro. Então eu quero aqui, irmã Marilene, expressar meus agradecimentos, a minha admiração
pelo seu trabalho, pelo seu esforço ao lado do seu esposo, pela concordância que vocês têm, pelo respeito, né, pelo carinho que vocês têm, e isso tem contagiado de forma positiva a igreja do Senhor. Irmã Nina, a gente está começando agora, o Marcelo também, mas o Marcelo, ele já tem uma chamada, a gente percebe isso. E eu sei que não é nada fácil trabalhar pastoral, trabalhar especialmente nos dias de hoje. Mas é extremamente compensador. Existe um prazer que ele é inexplicável. Às vezes a gente dá vontade de parar, sabe? Que nem o irmão falou, dá vontade de chutar o balde, não é isso? Tem hora que realmente, que nas nossas fraquezas nós pensamos nisso. Às vezes nós somos afrontados, desprezados. Eu recebo alguns zap de algumas pessoas, de alguns montes, sabe? Que são extremamente delicados. Está entendendo? É triste. E aí você vai analisar aquela pessoa, você puxa o histórico, aquela pessoa não tem razão para poder falar aquilo. Ele sempre respeitou as pessoas, mas é que nem o irmão falou, você tem que ter a mansidão. E vai orar. Não é? Esses pastores passaram um momento de nervoso, faleceram, passou mal, deu infarto, foi para o hospital e faleceu porque passou nervoso em um aconselhamento, em um desacato, em um momento de delicadeza. Estamos sujeitos a passar por isso. Entendeu? Mas existe uma coisa tremenda, existe uma coisa maravilhosa que é inexplicável. A gente tem uma ajuda de Deus excepcional. Pelo menos eu tenho isso. Pelo menos eu tenho isso. Eu lembro uma vez que eu estava em um aconselhamento difícil, uma pessoa se levantou comigo, ele fechou a porta, que ele queria me agredir fisicamente. Não é? E às vezes você quer levantar também, né? Aí eu senti uma mão assim, eu consegui no meu ombro e disse: não temas, meu servo, eu estou ao seu lado para te ajudar. Aí você recebe aquela calma. Lembro também de uma reunião de obreiro que estava na Assembleia de Deus, lá na Baronesa, né? Que lá veio a suspensão de 2 obreiros, porque eles queriam fazer uma arruaça. Cheguei lá, né? Ele ficou nervoso, ele era policial, ele foi armado, tirou o revólver, colocou bem no meu rosto, na reunião de obreiro, irmãos. Reunião de obreiro. Tá? Então muitas vezes você passa por isso. E a criança tinha 120 obreiros lá, eles ficaram muito assustados. Mas você sabe aquela paz? Eu lembro aquele revólver do cano assim, sabe? Branco, assim, preto, né? Prateado, grande assim, rapaz. Ele jurou para você, não sei porque eu não dei uns 3 tiros em você aqui agora. Porque ele era um presbítero, irmão. Está entendendo? Estou compartilhando com vocês. Aqui não tem um obreiro, eu posso passar. Mas o Senhor guarda, irmãos. O Senhor nos preserva. Ele preserva na nossa saúde, na nossa integridade, na nossa família. Então vale a pena, irmão. Vale a pena sofrer, tá certo? Para o nosso Senhor. Vai ser uma experiência, tá? Percebo também que vocês são um casal muito dedicado, né, que se amam muito, que se acordam muito. Não é? Quando eu fiz para a irmã aquela pergunta, se a irmã gostava daqui, a irmã disse: pastor, eu amo Batista. Para a Marcelinha, que também gosta daqui, para a Amália, está entendendo? Eu acho que não vamos fazer a troca aqui. Então a gente via realmente que o Senhor Deus vai usar tremendamente vocês aqui. Tá? Então, eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o meu desejo de ver tanto o Batista aí, muito bem, que está indo, como também uma Malha que tem vindo bem e vai continuar, e Deus vai usar cada um mediante a sua maneira, mediante a sua capacidade. Tá bom, meus amados? Em nome de Jesus. Igreja, estende as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus, temos aqui acabado, Senhor, de realizar no Teu nome a transferência de posse. O irmão Givanilson passou a responsabilidade desta igreja do Jardim Amália para o Teu servo, irmão Marcelo. Senhor, sabemos, ó Pai, que o obreiro, ele vem, ele sai, vem outro, sai, mas a igreja do Senhor continua, porque somos Teus servos,
O teu Espírito Santo é o Senhor que chama, é o Senhor que os capacita e os dá a igreja para dirigi-la, para apacentá-la, para te servir. Senhor, sabemos, ó Pai, das dificuldades, nós sabemos, ó Pai, de tudo aquilo que nós passamos. Eu pude compartilhar com os teus servos alguns momentos difíceis, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco. O teu Espírito Santo está em nós e sempre será o nosso ajudador, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, ajudar os teus servos, irmão Givanilson com toda a família lá no Jardim Batista, e o irmão Marcelo com a sua esposa, com toda a família aqui no Jardim Amália, Senhor, e juntamente com a igreja estará produzindo frutos, Senhor, para a tua glória, Senhor, para o crescimento da tua igreja, em nome de Jesus. E no teu nome, e segundo a autoridade, Senhor, que tu me concedeste, e na concordância do ministério e da igreja, Senhor, está empossado o irmão Marcelo como pastor aqui da igreja, da tua igreja, do Jardim Amália. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Que o Senhor seja contigo neste trabalho, em nome de Jesus. Podeis assentar a igreja, porque estarei passando a oportunidade para o seu novo pastor. Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, para o pastor que está saindo, para o pastor que está chegando. Glória a Deus. Beijo, Deus abençoe vocês. É uma alegria poder rever vocês, em nome de Jesus. Eu quero aqui voltar aqui, agora passar o microfone para o novo pastor da igreja, que estará fazendo as considerações finais, em nome de Jesus, e terminando o trabalho. Deus abençoe, irmãs ali, obreiros ali da sede, grande abraço a vocês que estiveram conosco aqui, em nome de Jesus. Parabéns, tá bom? Bom, Marcelo, novo pastor aqui do Amália. Quero cumprimentar os irmãos com a noite, com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito honrado nesta noite, e não foi fácil como o pastor achou que eu falei 15 dias, mas foi uma decisão muito difícil. Eu creio que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida de tomar, mesmo com Deus falando, usando pessoas, abrindo a Bíblia, Deus soprando no meu ouvido, confirmando todas as formas. Eu resisti até o último dia. Eu dei sim para ele em cima do púlpito do Batista, devido ao tamanho, temor e tremor diante de vidas, que estão a partir de hoje sobre a minha responsabilidade. Louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, que é o meu braço direito, que é minha conselheira, que é a minha ajudadora. Literalmente ela é feita da costela, veio do lado, é quem me ajuda. Louvo a Deus aqui hoje, a presença da minha família inteira, meu filho Lucas, a Marcela e a Manuela, que está dormindo ali. Convidei algumas pessoas devido à pandemia, meus pais mesmo eram para estar aqui, minha mãe é igual a 62, o pai tem 64, ela ficou meio receosa de vir. Alguns outros irmãos que eu convidei também por alguns motivos, e a maioria deles pela pandemia, alguns até jovens, mas porque tem idoso em casa, ficou receoso, e eu achei até prudente também de não vir, mas eu louvo a Deus, irmão da sede que vieram, a todos que estão aqui, nessa noite, irmão Cícero também, que é nosso amigo, irmão, companheiro também, que está conosco hoje aqui, e agradecer a todos, pastor Givanilson, pela honra de ter nos passado na igreja e a confiança. Ele não passaria para qualquer outro obreiro, quando soube que, quando foi confirmado que eu seria, ele de prontidão concordou em passar a igreja do Amália para a minha responsabilidade. Tenho essa consciência de que não sou o dono da igreja, sou o vosso pastor, e estou aqui para aprender. Nunca dirigi igreja, minha primeira igreja, então será uma honra para mim, como para vocês também. Iremos aprender junto. Tenho amor por vida, por almas. Amei estar aqui os 40 dias e sempre quando pude, cooperei. A partir de agora estaremos juntos em nome de Jesus. Amanhã teremos culto e não vai ser possível fazer às 18h30 como era de costume. O governador de São Paulo flexibilizou para as igrejas, porém temos o toque de recolher às 20 horas. Então começaremos o culto às 17h30 para terminar às 19h30, devido a irmã Bia mora um pouco distante,
e se porventura tiver algum convidado, algum visitante, também nós darmos o exemplo, né, como igreja. Mas igreja tal, balada tal, tal grupo, estão na rua, mas nós somos a igreja e temos que dar o exemplo todo o tempo. Então amanhã, enquanto o governo não liberar ou não estender o horário, não retirar o toque de recolher, nosso culto amanhã às 17h30, né? Espero todos vocês, estarei aqui de joelho já, até às 19h30, se Deus permitir, né, e o arrebatamento não acontecer. Tá bom? Ficamos de pé, vamos orar a Deus agradecendo. Agradeço o pastor José Ordos pela confiança, pela honra. Agradeço o irmão Edivaldo também, que está aqui nesta noite. O irmão Luciano mandou mensagem no particular, o irmão Laudo mandou no grupo lá que não poderia vir devido aos compromissos, né, mas louva a Deus também. E a gente até muitas vezes não entende, né, porque algumas pessoas não estão aqui, mas é Deus também preservando diante de tantas mortes que nós estamos vendo na televisão, né? Pela misericórdia do Senhor, Deus abriu uma porta de escape para mim, ali no polo de vacinação do Embu das Artes. Vai abrir um polo segunda-feira aqui no Jardim Bom José, né? E desde a partir de segunda-feira começa a vacinação de 62 anos, né, para cima. E a gente tem visto, né, quantas pessoas, relatos que chegam na mesa lá, sendo a imunização, né? Serão vacinados para que a partir da segunda dose não tenha o risco aí de contrair o Covid, mas tem muitos relatos de pessoas que perderam e perdem, de pessoas que chegam ali. Ontem mesmo uma senhora deixou uma lembrancinha para cada um e deixou um bilhetinho agradecendo a cada um por nascer o nome dela, agradecendo a cada um. Deus abençoe, né, pelo trabalho, não nosso, né, mas do cientista, daqueles a qual o Senhor permitiu capacitar para essa imunização. Então estamos preocupados, estamos prudentes, né? Estou com a minha máscara sempre, higienizando. Chego em casa, já aviso eles, não toquem, manozinho já vem correndo. A esposa já avisa, espera o pai tomar banho, trocar, para poder abraçar e beijar a família, porque a gente tem todo o cuidado, né, com a nossa família e continuaremos tendo com todos os irmãos. É prova de amor, né, pastor? É prova de amor o cristão, o ser humano que está se preocupando diante dessa pandemia. Obrigado a todos. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por este culto abençoado, pela vida de cada um dos irmãos, ó Pai, que se dispôs a estar neste local. Sabemos que o gel, o álcool em gel também, ele protege. Sabemos que a máscara protege, mas sabemos que o Senhor também esteve com a sua mão estendida sobre esta congregação, neste culto, que não viemos aqui à toa. Viemos para um propósito e sabemos que a tua mão guardou cada um dos irmãos que aqui esteve, ó Pai, e eles voltarão com a sua integridade, imunizados pelo Espírito Santo de Deus para as suas casas. Espere o Senhor em paz, que nós possamos guardar esta palavra, crendo que qualquer monte que se levantar em nossa vida será reduzido a campina pelo poder daquele que é o dono da obra da nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Abençoe e recompensa a cada um dos irmãos que aqui esteve. Continua prosperando, abençoando e guardando cada um dos servos aqui no Jardim Amália, Senhor, e mandando almas para este lugar. Nos capacita, Senhor, porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe, conhece cada vida deste lugar, e que tudo que nós fizermos, Senhor, seja debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Leva-nos em paz, nos dê uma noite tranquila, e se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, Senhor, às 17h30, para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será por e a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Em nossa Igreja Evangélica Missão Antioquia temos um lema. Qual é o nosso lema? Vitória, poder e glória. Erga as suas mãos. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos nós juntos dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão aí com toque, não aglomere.